Acorda aí. Você sabia que é possível ganhar dinheiro enquanto você dorme através da internet? E foi assim que eu consegui aí alcançar mais de R$1 milhão faturados através da internet. E é isso que eu quero te ensinar a partir de agora. Então clique no link na descrição para você aprender. Mas tem notícias sobre o Flamengo, não é isso? 6 jogadores, Pedrinho, testaram positivo para Covid-19. Tem os nomes? Isso entre um jogo e outro, olha aí, ó. O Flamengo aguarda contraprovas para saber se poderá utilizá-los no jogo de terça-feira contra o Barcelona de Guayaquil. Tem os nomes todos: Caê Mota, Eric Faria, Fred Uber e Ivan Halp. Não são, evidentemente, os que testaram, não são jogadores do Flamengo, mas são todos os repórteres envolvidos aí na apuração. Diego Ribas, Isla, Bruno Henrique, Mateuzinho e Felipe Luiz estão aguardando contraprovas. Os nomes estão aí na tarja para você conferir. Tem o vice de futebol também, né? O Marcos Braz testou positivo para Covid-19. Isso entre os 2 jogos da Libertadores. Bom, primeiro a gente torce pela saúde dos jogadores, evidentemente, né? A gente fica na torcida para que eles já fizeram a contraprova? Então tá, eu ia falar da nossa torcida pelo resultado, da contraprova, se ia virar problema, se não ia, então eu vou atualizar. Só o Marcos Braz teve resultado negativo na contraprova, ou seja, o Flamengo tem hoje 6 jogadores que não estarão à disposição para a próxima partida da Libertadores. O Flamengo, por exemplo, não tem lateral direito, né? O João Lucas não voltou ainda, o Isla é o titular e o Mateuzinho é o reserva, os 2 estavam na lista. Na lateral esquerda o Felipe Luiz. E aí você bota também o Diego Ribas, o Bruno Henrique. Faltou um aqui, quem foi? A gente rodou a tarde agora há pouco. Isla, Mateuzinho, Michael. Até uma opção do banco de reserva você tem aí como desfalque para o Domenech Torren, que já vem de uma goleada de 5-0, né? E agora ganha essa tremenda dor de cabeça para escalar o time. Dessa vez ele não vai poder ser acusado de inventar na escalação, né, Pedro? Porque ele vai ter que... E a lateral que preocupa mais. Descobrir. Muitas vezes ele estava usando até o René de lateral direito. Não pode, porque ele vai ter que escalar o René de titular agora, na lateral esquerda. Exatamente. Então é um processo difícil. Ele chegou já em um momento difícil para um comportamento físico dos atletas pela questão da pandemia. Ele até citou isso quando ele chegou, que os atletas estavam um pouco abaixo. E agora perdendo jogadores importantes para uma reta, até para ele também, decisiva como desempenho de trabalho. Deixa eu mandar um recado para um amigo nosso aqui. O Sérgio Lobo, você sossega, é nosso companheiro Sérgio Lobo aqui da nossa produção. Passou por um procedimento cirúrgico que, graças a Deus, foi bem sucedido. Já está recuperado, mas descansa um pouquinho. Obrigado pelas informações que você mandou, elas vão ser úteis, mas descansa aí um pouco. É porque ele acrescenta, e eu já posso até trazer o Lino para o nosso papo, porque são mais 2 problemas, né? O Gabigol está machucado e o Gustavo Henrique foi expulso no banco, Lino. Olha, o Domi vai ter que, dessa vez ele não vai ter que inventar, ele vai ter que descobrir uma escalação para o Flamengo para essa próxima partida. Bom, eu estou acompanhando, boa noite aos amigos, de todos os colegas que estão fazendo a apuração. A gente vai acompanhando todo mundo, fica conectado em redes sociais também. O Marcos Braz coloca um comunicado de alguns minutos atrás dizendo que não está com Covid. Segundo ele, é a conta dele mesmo, né? Conta verificada. Marcos Braz, o pessoal pode ajudar na checagem aí, porque a gente acabou de citar o nome dele agora também. O Flamengo o Marcos Braz, alerta jogadores de base que estejam em condições ou inscritos na Libertadores. É bom lembrar que a Libertadores estendeu a quantidade de inscritos para 50 jogadores e talvez por isso a Conmebol argumente que não há possibilidade de transferência da partida, que haveria a possibilidade de utilização de outros jogadores. Alguns talvez tenham que ser deslocados do Brasil para o Equador. O Marcos Braz, Lino, foi o único que teve o negativo na contraprova. Ele estava na lista inicial, ele testou negativo na contraprova, mas todos os jogadores na contraprova também deram positivo. E para acrescentar mais uma informação, o Flamengo anunciou que eles estão isolados e assintomáticos, né? Que bom que pelo menos não estão aí
sofrendo as consequências dessa doença terrível, né? Estou tentando fazer uma conta, imaginar um time do Flamengo aqui para essa partida. No óbvio seria o Mateuzinho na direita e o René na esquerda, na lateral. O Mateuzinho está também na lista. Tá. Ele não tem o Isla, não tem o Mateuzinho. Já começa uma improvisação pela lateral direita. Mas não vai ser o Rodrigo Caio. Não pode, ele tem que usar o Rodrigo Caio a não ser que ele lance o Tuller aí em algum lugar. Taticamente dá para ele fazer. Dá para ele botar 3 zagueiros, botar 2 jogadores mais à frente como se fosse alas. Ou improvisar um volante de lateral direito. Também. Mas enfim, é um Flamengo desfigurado. Quebra-cabeça, vai ter que quebrar a cabeça. Para um jogo que virou jogo decisivo para o Dome, né? Por toda a pressão que está havendo lá. Enfim. E já começa com desfalque no gol também, né? O gol já seria um desfalque porque o Diego Alves não viajou, né? Ele testou positivo para Covid, já está liberado para treinar, mas ainda se recupera do problema no ombro. Virou uma aventura esse segundo jogo do Flamengo fora de casa aí pela Libertadores. Temos agora a participação do Fred Uber. Vamos voltar a falar de Libertadores, esse caso que explodiu agora há pouco, né? Ficamos sabendo dos 6 jogadores do Flamengo com diagnóstico positivo de Covid-19. Como já informamos aqui, o vice-presidente de futebol Marcos Braz também tinha testado positivo, já saíram as contraprovas, só a do Marcos Braz foi negativa, então o Domenech Torren continua tendo esses 6 problemas para escalar o Flamengo, além de Gabigol e Gustavo Henrique, que não poderão entrar em campo por outras razões. Vamos falar com o Fred, que faz parte da equipe de jornalistas que assina essa reportagem. Fred, que bomba para estourar num fim de domingo, hein? Boa noite, bem-vindo ao Troca de Passes. Pois é, Barreto, boa noite Pedrinho, Lino. O Flamengo imaginava, né, que as notícias ruins tinham parado no início do dia com essa lesão do Gabigol. Ainda teve o problema do cancelamento do treino de hoje por uma causa totalmente inusitada, né? Um vulcão ativo no Equador, as cinzas do vulcão impediram qualquer atividade ao ar livre. Hoje em Guayaquil ainda teve esse problema, e aí essa confirmação que o Flamengo, depois da contraprova de 6 jogadores que deram positivo para a Covid, estão fora do jogo: o Isla, Diego, Felipe Luiz, Bruno Henrique, Michael e o Mateuzinho. O Fred, que opções tem o Domenech Torren para fazer as substituições? Ele pode, por exemplo, providenciar o embarque de algum jogador que tenha ficado no Brasil? Você tem informação de quantos jogadores ele levou? Porque agora aumentou o número de inscrições para 40 ou 50? Quantos são agora? São 50 na Libertadores? 50. Aumentou. Aumentou de 40 para 50, jogador, né? Isso. E muitos desses jogadores estão no Brasil, né? Alguns jogadores da base, como é uma lista muito grande, muitos jogadores da base foram incluídos e já foram deixados de sobreaviso no Brasil. Se precisar para completar a relação, vão tentar fazer uma manobra para eles tentarem chegar no Equador. Mas realmente são muitos problemas. Já tem o Gustavo Henrique suspenso, ainda tinha o Gabigol com essa lesão. Realmente muitos problemas para o Domi, né? Para montar o time para esse jogo. Para tirar um jogador do Brasil agora, para ir para o Equador, né? Porque não é um voo direto de 2 ou 3 horas como é daqui para Buenos Aires, por exemplo, né? O jogador provavelmente vai ter que fazer escala, tem que providenciar o teste aqui antes de ir, só se for realmente um caso de, né, extrema urgência. Se ele fizer a conta lá e descobrir que não tem gente para fechar o banco, porque o jogador vai chegar no hora do jogo, praticamente. Viajou com quantos? O jogo é terça-feira. Você tem essa informação, Fred? A relação até que chegaram, não tem um número exato, mas foi com bastante jogadores, até jogadores que nunca jogaram no time profissional, como o caso do Gomes, o volante. Mas tem bastante jogadores. Talvez não seja nem preciso para fechar o banco, mas é uma coisa que ainda tá o ambiente lá em muitas conversas ainda, e não sabem, por exemplo, ainda o que vão fazer com esses jogadores que estão lá. Se vão precisar ficar em quarentena, a ideia é tentar que eles voltem para o Brasil e dão algum jeito, que eles não fiquem lá. Mas assim, tudo ainda sendo muito discutido, tudo muito recente ainda. Realmente essa viagem para o Flamengo, para o Equador, está dando o que falar. Rapaz, está complicado mesmo. Esses jogadores estão isolados, né, Fred? Segundo a informação do Flamengo. Mas aí o isolado é ficar no quarto sozinho, por enquanto, né? Exatamente. Já estavam os jogadores desde esse protocolo, não só da Libertadores, do Campeonato Brasileiro. O Flamengo mudou o protocolo. Até o ano passado eles ficavam em duplas, né, nos quartos.
Esses já estavam em quartos individuais desde o início do Brasileiro, já estão em quarentena, e o Diego, que foi um dos que deram positivo, ele publicou um vídeo dizendo que ele é um dos que realmente deu positivo, que ele está com um pouquinho de sintoma, falou um pouquinho também dessa semana que tem sido muito complicada lá. O Diego foi o único que se pronunciou até agora sobre isso. O Diego gravou, foi ele mesmo que gravou esse vídeo que a gente tem para rodar aqui? Ah, então tá bom, foi é esse post que você citou aí, né, Fred? Então Exatamente. Vamos rodar aí o que disse o Diego. Pessoal, como muitos de vocês já devem saber, eu testei positivo para o coronavírus e estou passando aqui para dizer que estou bem na medida do possível. Um pouco de dor de garganta, dor no corpo, mas nada além disso, graças a Deus. É claro que os últimos dias têm sido muito difíceis. Depois daquele jogo horroroso que fizemos em Quito, vem essa notícia também do teste positivo. Sei que estou sujeito desde que saio de casa para exercer minha profissão, viajar. Estamos há quase uma semana aqui no Equador. Mas é claro que é uma situação bem desagradável. E o mais difícil, com certeza, é ter que ficar nos bastidores num momento tão importante como esse. Temos que encontrar uma solução de seguir em frente. Esses momentos difíceis, ele ou te destrói ou te fortalece. E eu acredito muito que vai nos fortalecer, vai nos unir. Confio muito nos meus companheiros, comissão técnica, diretoria, torcedores, de que seguiremos em frente, encontraremos a solução está conosco e nós estamos constantemente em busca dela. Obviamente é momento de falar pouco e trabalhar muito, e o que incomoda é justamente nesse momento não poder trabalhar efetivamente, mas o que estiver no meu alcance, como sempre, eu farei para que nós possamos seguir em frente e honrar essa camisa como ela merece. Agradeço muito as mensagens de todos vocês e em breve estarei de volta. Muito obrigado. Saúde para o Diego, para os outros jogadores, mas no fim ali ele me deu a impressão de já não estar falando mais da situação da Covid e sim da situação geral do Flamengo, Pedrinho. Ficou com essa sensação? Começou também, com Covid e depois passou para o Flamengo, né? Falou da situação daquele jogo ruim que o Flamengo fez. Mas é um momento importante, principalmente pelo que você citou, da saúde dos atletas, obviamente. Mas é um problema grave, né, em termos técnicos para o Domi, que já está com muita dificuldade dentro do seu elenco. Ele mesmo não tem conhecimento perfeito dos seus atletas, né? Muitos erros que o próprio Jorge Jesus cometeu, ele também comete, pela falta de conhecimento da característica. Você vê no treinamento o atleta fazer uma coisa, ele não te responde no jogo, e às vezes ele bota achando que vai responder. É difícil. Estamos vendo aí os diagnosticados com Covid. Quem chamou? Fred? Barreto, peguei a cola aqui dos relacionados. Foram 25 que viajaram, então menos 6 da Covid, mais Gabigol e Gustavo Henrique, então acho que sobram, pelas minhas contas aqui, 17 jogadores disponíveis. Tá bem na conta do chá mesmo, limite. Né? Vai ficar com um banco de 6 ali, abaixo do que era do que era a regra, né? A troca 7, que ele faz muito, banco, ele vai ter que dar uma segurada se mantiver só os... Ele tem um cara além da troca. E quantos goleiros será que ele levou? Ele levou 2 ou 3 goleiros? 3, Fred, né? Você tem aí na lista? 3. Levou 3. Então. E agora não tem lateral direito, né? Nesse banco aí você tem 2 goleiros, né? E 4 jogadores de linha. Não dá para fazer as 5 mexidas no time que a regra permite, eu digo assim, se você não precisar trocar o goleiro, porque goleiros não é substituição tática, né? Você troca goleiro por absoluta necessidade, né? Se ele quisesse fazer as 5 substituições no time, já não tem 5 jogadores. Que situação, hein, Lino? Eu estou pensando aqui se até não adia um pouco a avaliação que está sendo feita em cima do Domi, porque o Domi está naquele, né? Está claramente naquele momento de técnico brasileiro que começa a ser observado. Legal seria ver a lista dos relacionados, porque a gente teria a possibilidade de quebrar a cabeça aqui para montar o time com o que ele tem lá. Sua cola é completa, Fred? Você tem todo 17? Mundo? Completa. Então vamos lá. Vamos lá, recita para nós. Goleiros, César, Gabriel Batista e Hugo. Dos laterais, Isla fora, Felipe Luiz fora, aí teria só René e Ramon, porque Mateuzinho também está fora. São 2 laterais só, 2 laterais esquerdos.
Ele pode Aí de zagueiros. o Nenê na direita, como já fez, Botar o Ramon e botar o Ramon no time. Estamos tentando montar o time aqui com base na lista que você está cantando aí para nós. Segue. Bom, de zagueiros temos Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, que está fora, Léo Pereira e Tuller. Então tem 3 zagueiros à disposição: Rodrigo Caio, Léo Pereira e Tuller. Ele já tentou o Tuller em outra função? Foi lateral ou não? Ou foi volante? Já tentou Rodrigo Caio nos finais do jogo, e as 2 opções também não deram muito certo, né? Quando ele botou o Rodrigo Caio e o Tuller. O Rodrigo Caio detestou jogar de lateral direito, não foi legal contra o Atlético Goianiense. Os volantes estão todos à disposição: o Ilharão, Thiago Maia, Gerson e Gomes. E lá na frente? Os meias. Dos 3 meias, Diego fora, aí à disposição: Arrascaeta e Everton Ribeiro. Atacantes: Gabigol fora, Bruno Henrique fora, Michael fora. Eita. Aí tem 3 opções: Pedro, Vitinho e Lincoln. As laterais e o ataque estão depauperados. Pode puxar o Arão. Ali. Pode falar, Lino. Não, eu ia dizer que o Pedro já ia jogar, né? Porque já se tinha segurança de que o Gabigol estava fora. Então era Pedro e com o Vitinho. Vitinho é o que ele costuma lançar no time. Então tem cara de ser, né, o que vai ser usado. E quebra-cabeça fica ali nas laterais mesmo. Ele vai fazer. Vai ser improviso. Dá tempo, hein? Um zagueiro. Dá tempo de levar só para compor banco, eu acho que dá, Barreto. Saindo amanhã, em um dia de deslocamento, chega até Guayaquil, pelo menos para compor banco, leva uma garotada. Não, mas isso que eu estou dizendo, não é um jogador que você tem que contar como sendo imprescindível. Eu acho que esses que vão viajar vão para o banco. O cara que vai ficar para emergência. E o time vai ser montado com o que está lá. Ainda tem a questão de testagem da Comebol também, né? Como é que funciona isso, Fred? Basta fazer o teste aqui ou tem que chegar lá e testar de novo? Eu acho que teria que testar de novo, porque pelo protocolo dele, da Comebol, é a própria Comebol que faz esse controle. O Flamengo tem o controle dele, faz semanalmente, mas precisa também a Comebol fazer esse controle. Pelo contato que ele teve com os atletas com os outros, ainda tem chance de mais alguém testar positivo. Muito bem, vamos continuar acompanhando essa situação. Fred Uber, obrigado pela participação no Troca de Passe. Fred está mobilizado aí junto com toda a nossa equipe em busca de informações, evidentemente, né? Se pintar alguma coisa ainda durante o programa de hoje, a gente traz aqui para você. Agora é hora do nosso quadro Foi ou Não Foi, hein? Vamos saber. É daqui a pouco? Porque tem um intervalo antes. Então não é bem agora, não é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos já. Aprender a técnica que eu utilizo para ter lojas que vendem milhões de reais e ganhar placas como essa aqui, que significa mais de R$1 milhão de faturamento, clique no link da descrição que eu vou te ensinar a partir de agora.